Deus age no meio da humanidade. Conversa com um ateu, você vai ver. Por exemplo, o ateu, ele questiona os problemas da humanidade, sabia disso? Ele fala assim, por que tem gente sofrendo no mundo? Quem nunca ouviu? Quem já ouviu pessoas falar isso? Por que tem gente sofrendo? Por que essa pessoa da minha família ficou doente? Não é assim que o ateu fala? Se Deus é bom, por que isso assim está acontecendo? Quem já ouviu alguém falar isso? É exatamente isso. Os questionadores, eles não conseguem compreender a maneira como Deus fala, como Deus age. E existem aqueles também que criam leis, regras e até versículos bíblicos. Dizem que tem coisas que Deus falou sem Deus ter falado. Quem já ouviu isso? Criam doutrinas. Por exemplo, quando você vai falar com alguém que tem práticas erradas, e você vai falar assim, não, mas isso está errado. A pessoa vai e você usa a palavra de Deus, a pessoa vai falar assim, mas Deus é amor. Quem já ouviu isso? Deus é amor? Não, você está errado, Deus é amor. Eles não conseguem entender isso. Por exemplo, esse termo que eu utilizei, extraído da Bíblia, ele é muito forte. Quando eu declaro assim, que existem pessoas que são rejeitadas por Deus, é um termo forte, sim ou não? Mas ele é muito real. Muito real. Existem comportamentos que, se eu tiver, eu posso ser rejeitado por Deus. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Então, eu falei na quinta-feira retrasada, e hoje eu vou terminar essa doutrina, a diferença entre o escolhido e o rejeitado. Ok? Pode passar. O primeiro tópico que eu falei, eu disse que um rejeitado, ele não obedece e nem segue a instrução de Deus. Recapitulando, vamos lá. Quem tem práticas que vai fazer com que Deus rejeite ele, uma liderança, né, uma chamada, são pessoas que têm dificuldade de obedecer a Deus. Muita dificuldade. São pessoas que têm muita dificuldade de seguir, ouvir as instruções e colocar em prática. E aí eu citei o exemplo, né, de 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 17, versículo 19. Quando Deus fala assim para Saul, rapaz, eu não te dei uma instrução. A instrução era para não deixar ninguém vivo. Não ficar com nada. Queimar tudo. E por que você foi lá e fez o contrário? Você tinha uma instrução. Presta atenção, irmãos. Quem serve a Deus sempre vai ter a instrução. Nosso Deus nunca nos deixa sem instrução. Você quer ver uma pessoa, alguém que nunca fica sem instrução? É alguém que lê a palavra. Quem é munido da palavra tem instrução de Deus. Quem lê a palavra, estuda a palavra, sabe muito bem como agir nos momentos difíceis. E nas horas ruins. Por quê? Tudo Deus ensina e fala ali. Amém? Então quem é rejeitado por Deus, ele tem dificuldade de obedecer e tem dificuldade de ouvir as instruções que Deus dá. Ok? Segunda coisa que eu falei sobre rejeitado, só para poder relembrar, né? Pode passar. Quem é rejeitado, ele nunca reconhece que errou. E eu vou mostrar na Bíblia a diferença de um escolhido. É o avesso do que eu estou falando aqui, tá? Do que eu estou falando sobre quem é rejeitado por Deus. Ele nunca vai reconhecer que ele está errado. Ele sempre vai ter uma justificativa. Você quer ver uma coisa? Adão errou quando Deus deu a instrução para ele não comer o fruto. E Eva foi lá, mexeu no fruto, deu para ele. Ele errou, sim ou não? Mas quando Deus vai falar com ele, ele fala assim, ih, Deus, o Senhor falou comigo, eu errei mesmo. Ele fala isso? O que ele fala? Foi a mulher que tu me deste. Olha como é que é um mal que vem desde milhares de anos atrás. Desde a fundação do mundo lá. Desde da criação do homem. E aí, presta atenção, irmãos.
Quando Deus foi falar com a mulher, por que você pegou o fruto? Aqui que a mulher falou: errei. Ah, foi a serpente. É ou não é? Sim ou não? Nunca fala assim: eu estou errado, eu errei. Sempre vai dizer assim: não, eu fiz isso por causa do pastor, eu fiz isso por causa da minha mãe, eu fiz isso por causa do meu marido, eu fiz isso por causa do meu filho, eu fiz isso por causa do irmão fulano de tal, da irmã fulano de tal. Nunca vai falar assim: independente do que tenham feito, eu também errei, eu estou errado, eu fiz isso e eu não deveria ter feito isso, eu estou errado. Um rejeitado nunca vai reconhecer o erro dele. Vamos lá, terceira coisa que eu falei, vou mandar. Ele está mais preocupado com o que os outros estão pensando do que em agradecer, agradar e obedecer a Deus. Ele fica preocupado com o que o filho vai pensar, a filha vai pensar, o marido vai pensar, a esposa vai pensar, o irmão fulano de tal vai pensar, mas ele nunca se preocupa: pô, mas se eu fizer isso, eu vou estar indo contra aquilo que Deus mandou fazer. Ele sempre vai estar preocupado. Eu citei o exemplo. Quando Deus aperta Saul, o que Saul fala? Ah, Senhor, eu violei as instruções e a ordem que o Senhor deu, porque eu tive medo e atendi a quem? Os soldados. Eu falei inclusive aqui, por que Moisés feriu a rocha 2 vezes? Por causa de quem? Por causa do povo. Ele ouviu o povo. Ele era só para ter falado a rocha. Ele no auge da perturbação da mente. Porque, irmão, presta atenção, a gente precisa ter muito controle emocional e firmeza. Por quê? Porque a voz da maioria não é a voz de Deus. Esse ditado do mundo que diz: a voz do povo é a voz de não é nada. Não é não, irmão. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Olha os exemplos bíblicos. Vamos lá. Moisés manda 12 espias para ver a terra. Foi a maioria ou foi a minoria que defamou a terra? A maioria. Mas quem estava certo? A maioria ou a minoria? A minoria, Josué e Caleb. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O povo ouviu quem? A maioria ou Josué e Caleb? O povo ouviu a maioria. Ah, e agora? Josué e Caleb rasgaram as vestes. Espera aí. O nosso Deus vai dar vitória. Nós vamos entrar e a terra já é nossa. Mas o povo quis ouvir a maioria. E a voz da maioria não era a voz de... Tanto é que Deus faz o quê? O que Deus fala, irmãos? Olha como é que Deus é firme nisso. Deus falou o quê? Toda essa geração vai morrer no deserto. Ninguém vai entrar na terra. Olha, uma geração inteira ficou 40 anos no deserto. Só os jovens mais tarde que entraram na terra. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Então, cuidado. Não, mas tem muita gente falando: opa, calma aí. Bem, fica atento. Não é porque a maioria está falando que é. Quem está me entendendo? Vamos lá? Ele está mais preocupado com o que os outros pensam do que em agradar e obedecer a Deus. Pode passar. Eu falei isso. Pode passar, só estou revisando. A gente vai... Pode passar. Travou? Vamos lá. Sempre com dúvida sobre a soberania de Deus e o seu poder. Vamos lá? Eu citei alguns exemplos aqui. São aquelas pessoas que ficam o tempo todo pensando: será que valeu a pena eu aceitar Jesus? São aquelas pessoas que ficam assim: eu acho que eu perdi tanta coisa. Por que eu citei aquela passagem bíblica de Saul? Saul era rei de Israel. Sabia que Deus é Deus zeloso, tem ciúme de nós e não divide a glória dele com ninguém. E é o único Deus.
Mas quando ele clamou e Deus não respondeu, porque ele estava na rebeldia, porque rebelde Deus não ouve oração, e estava na rebeldia, o que ele fez? Alguém conhece uma pitonisa, uma adivinha para poder eu consultar? Ah, Deus não vai responder não? Então eu vou procurar uma espírita para poder me responder. Não confiam, duvidam da soberania de Deus. São pessoas assim. Fico o tempo todo pensando, será que... Não, eu vivia tempos bons lá onde eu estava, hein? Lá no mundo, hein? Fica sentindo falta, sente saudade de vez em quando das coisas que fazia antes, do mundo. Duvidam da soberania de Deus e do seu poder. Vamos lá, pode passar. Eu falei também que quem é rejeitado, ele tem inveja e ele persegue o ungido. Tem gente, irmãos, que é especialista em falar mal e perseguir pastor. Quem conhece pessoas assim? Um monte de gente assim. Tem pessoas que falam de pastor como se estivesse falando de um cachorro na rua. Tem facilidade de falar mal de pastor. Ah, mas ele é ungido. Ele é ungido, mas ele é homem também. Ele está errado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pastor erra? Sim ou não? Oxe, com certeza. Nós vamos nos deparar com situações em que os pastores podem errar? Sim ou não? Sim, irmão, vai acontecer. Mas Deus dá uma instrução a respeito disso. Como por exemplo, Saul endemoniado perseguindo Davi. Davi, por vezes, teve chance de matar Saul. Todas as vezes que essa chance vinha, o que ele falava? Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Por quê, irmãos? Quem é que trata com ungido? Deus. E ó, se engana quem acha que a coisa é leve, tá? Quando vem, vem que vem, meu irmão. Vem, bem forte. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Bem, quem lê Bíblia aqui sabe qual foi o fim de Saul. Qual foi o fim de Saul? Primeiro, que antes de morrer, o Espírito de Deus logo se retirou dele. Depois que o Espírito de Deus se retirou, o que começou a atormentar ele? Um espírito mau. Da parte de quem? De Deus. O próprio Deus liberou um espírito mau para atormentar ele de dia e de noite. Seja sincero, irmão. Será que é ruim ser atormentado por um espírito mau de dia e de noite? Sim ou não? Hã? Ser atormentado de dia e de noite é ruim, irmão? Dia e noite um espírito mal te perturbando. Isso é ruim ou é bom? E Deus fez isso. Deus respondia a oração de Saul? Não respondia mais a oração dele. E qual foi o final dele? Tirou a própria vida. Eu vou te mostrar depois. Por exemplo, você quer ver outra coisa? Davi caiu em adultério. Caiu ou não caiu? Caiu em adultério e cometeu assassinato. Ele matou o marido da mulher. Mandou deixar na frente de batalha. Que preço alto que Davi pagou. Primeira coisa, irmão, o filho dele morreu. Perder filho é ruim ou é bom? Alguém está preparado para perder filho aqui? Você já viu uma pessoa quando perde filho? Tem gente que nunca mais se recupera. Leva uma vida de tristeza e de angústia. Porque qual é a ordem natural das coisas? Normalmente é quem primeiro? Os pais. Essa é a ordem natural. Quando isso se inverte é terrível, irmão. Sim ou não? É terrível. Primeira coisa, Davi perdeu o filho. Qual foi a segunda coisa? E outras coisas, né? Mais, vamos dizer. Davi falou assim, o que tu fez foi em oculto, mas o que teus filhos vão fazer vai ser à vista de todos. Deus falou assim, se prepara que não vem só para você não. Você vai ver o peso. Mas Deus perdoou ele, sim ou não? Mas a consequência veio. Então Deus sabe como tratar, sim ou não?
Fica tranquila. Deus trata com cada um dentro daquilo que ele está errado. Vamos lá. Rejeitado tem inveja e persegue o título. Pode passar. E eu finalizei falando o seguinte: que só Deus conhece o coração do homem. Tem pessoas que criam o filho desde pequeno, amamenta, pare o filho, amamenta, ensina, dá comida, dá água, dá tudo do bom do melhor. Daqui a pouco você fala assim: rapaz, não conheço esse filho aí não. Que isso? O filho e a filha às vezes faz coisas que a pessoa fala assim: é meu filho mesmo? Quem já ouviu essa frase de uma mãe ou de um pai? Saiu de mim? Quem já ouviu essa frase de alguma mãe ou um pai? Eu já ouvi isso já. De mãe e pai falar isso. Quem já ouviu mães e pais que ficaram sabendo coisa de filho, que falou assim: meu filho fez isso? Minha filha, tem certeza? Não. Eu ponho a mão no... Queimou a mão. Quem já ouviu isso aí? Poxa. Eu ponho a mão no fogo. É? Eu já vi muita gente se enganar. Porque, irmãos, presta atenção. Só quem conhece o coração do homem é Deus. Às vezes, a gente comete o mesmo erro que Samuel. Samuel errou nisso 2 vezes. Samuel errou quando ele ficou chorando por Saul uma madrugada. E Deus falou assim: Samuel, você não está entendendo? Eu já rejeitei Saul de tal maneira que eu já tenho outro escolhido para o lugar dele. Até quando você vai ficar se lamentando por Saul? Deus perguntou para ele: por que tu está se lamentando? É como se Deus falasse assim para Samuel: rapaz, você não está entendendo? Eu sei quem Saul é. Tu acha que conhece ele melhor do que eu? Às vezes a gente questiona: por que Deus fez? Por que essa pessoa não está mais nisso? O que isso está acontecendo? É normal, a gente faz isso? Sim ou não, irmão? Mas só Deus sabe o porquê. Uma vez, eu conversando com um homem de Deus que adquiriu uma deficiência durante a vida, no local de trabalho. Conversando, homem de Deus. E aí, um belo dia ele falou para mim assim: pastor, eu sei por que eu tenho essa deficiência. Ele não enxerga. Aí eu falei assim: rapaz? Falei: uma vez você falou, foi um alimento que você comeu. Aí ele falou assim: não. Eu fico o tempo todo meditando. Eu sei como é que eu era, quem eu era, pastor. E eu fico pensando: será que eu serviria a Deus como eu sirvo se eu não tivesse essa deficiência? Ele enxergava muito bem antes. Do nada ele ficou cego. Um alimento que ele comeu. Existem pessoas que vivem situações porque Deus conhece como que é o coração dela. Deus conhece tudo. Você sabia que tem portas que Deus não abre para algumas pessoas porque Deus sabe que se deixar tá ruim? Quem sabia disso? Tem coisas que a gente vai pedir a Deus e Deus vai falar assim: vou te dar isso aí não. E se eu te der isso daí vai dar ruim. Quem sabia disso? Porque Deus conhece o meu coração e o teu coração. Tem coisas que a gente acha que é, vamos dizer, o não de Deus, mas na verdade é um grande livramento de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. A gente tem que confiar nele. Nunca questione a maneira como Deus age na vida de alguém. Ele sabe o que ele está fazendo. Quem já ouviu o caso de pessoas que toda vez que prospera começa a demandar? Quem já ouviu casos? Conheço um monte de gente. É só prosperar um pouquinho aqui, ó. Quem conhece pessoas que quando está num aperto ou a porta fecha alguma coisa, faz tudo na igreja, está sempre na igreja? Quem conhece pessoas assim? Oh, irmão, eu já vi tanto isso na minha vida. Muita gente.
Porque Deus sabe de todas as coisas. Quem já ouviu pessoas que na enfermidade se esforçava, falava que ia fazer isso, aquilo outro na igreja? Quando ficou curado, quem conhece? Quem já viu? Só Deus conhece o coração do homem. Aí eu começo a segunda parte agora. Eu vou falar sobre coisas características. São muitas, não tem como falar tudo. De quem é escolhido por Deus. Quem é escolhido por Deus aqui? Em nome de Jesus, aqui só tem escolhido por Deus, amém? Só tem escolhido por Deus aqui. Em nome de Jesus. Escolhido por Deus, pode passar. Um escolhido por Deus, ele não se abate com palavras contrárias. Podem falar o que for dele. Ele sabe quem ele é. Vamos lá? Olha o texto, presta atenção no texto. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou o quê? Muito irritado com ele. Irmãos, Davi estava fazendo alguma coisa contra o irmão dele? Não. Ele só estava fazendo uma pergunta. Olha como é que é. Quando as pessoas não entendem quem você é e aquilo pelo qual você é chamado, eles vão fazer de tudo para te desanimar e te desmotivar. Grava isso no teu coração. Porque se tu não estiver pronto para isso, você não vai conseguir ser nada. Tu vai desistir o tempo todo. Porque às vezes vai vir de quem você menos espera. De Davi, veio do irmão mais velho. Você quer ver um exemplo forte? Que eu já falei aqui? Nem os irmãos de Jesus acreditavam que ele era o Messias. Os irmãos dele duvidavam dele. Criado com ele, duvidava dele. Os irmãos de Jesus. Vamos lá. Falando com o soldado, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? É tipo assim, ó. Teu lugar não é aqui não. Teu lugar é ficar no pasto cuidando de ovelha. Tem gente que nunca vai aceitar o teu sucesso. Quem está conseguindo entender? Eles vão o tempo todo tipo. Mas se tu souber quem tu é, tá? Ninguém te para. Ninguém vai te desmotivar. Preste atenção. Vamos lá. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Aqui, ó. Eu sei que você é presunçoso. O irmão dele está afirmando saber quem ele é. Tem pessoas que acham que sabem quem eu e você somos. E muitas das vezes, mesmo estando perto, não conhece a minha história. Não sabe como é que é a tua história. Tem gente que nem imagina por coisas que você já passou, já enfrentou. Está de pé. Nem imagina quantos leões você já teve que matar, quantos ursos você já teve que matar para estar de pé e continua lutando até hoje. Tem gente que nem imagina. O irmão de Davi: eu sei quem tu é presunçoso e como o seu coração é mau. Irmãos, na opinião do irmão de Davi, o coração dele era mau, mas Deus dizia que ele era o homem segundo o teu coração. Para o irmão dele, ele era alguém de coração mau, mas Deus olhava para ele e falava: é alguém segundo o meu coração. Para tu e para mim, vale mais o que Deus pensa. Preste atenção. Você veio aqui só para ver a... Aí Davi falou assim: esse é o segredo. Preste atenção no que eu vou falar agora. Davi falou assim: o que eu fiz agora? Será mesmo que eu não posso nem conversar? E agora vem o segredo do sucesso de Davi. Ele então se virou para o outro. É tipo assim, ó. Continua falando e pensando o que você pensa de mim. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo.
Quem está conseguindo me entender? Vamos lá. Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Se Davi dá ouvidos ao que o irmão dele falava, ele nunca ia enfrentar o gigante. Ele ia voltar para casa. Ele ia voltar para o campo. Talvez hoje nós não estaríamos falando de Davi como o rei vitorioso, o rei de Israel. Um homem que vencia leão, urso e cortou a cabeça do gigante. Preste atenção, irmão. Nunca pense que tu vai fazer a obra de Deus sem ter opositores. Nunca pense que você vai conquistar algo na tua vida financeira sem que os opositores se levantem. Sempre vai ter pessoas que não vão concordar com a tua conquista, com o teu sucesso e com aquilo que Deus tem para dar para você. Mas Deus hoje trouxe eu e você aqui para falar. Tem muita coisa boa para você conquistar. Tem terra para você entrar. Tem gigante para você abater. Tem muralha para cair. Então, para de dar ouvido para os opositores. O que Sambalate e Tobias tentavam fazer o tempo todo com Neemias? Desça aqui porque queremos falar com você. Desça aqui porque queremos falar com você. Desça aqui. E o texto vai dizer que Neemias sabia que o que eles queriam fazer com ele era mal. O texto vai dizer, quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. Eu sabia que a intenção deles era má para comigo. E todas as vezes que mandavam me chamar, eu respondia da mesma forma. Estou fazendo uma grande obra de maneira que não posso parar. Estou fazendo uma grande obra de maneira que não posso descer para falar com vocês. É tipo assim, não tenho tempo para perder. Tem muita coisa para fazer. Preste atenção, meu irmão, tem muita coisa para mim e para você para fazer. Se a gente parar com que, para dar ouvido a algumas coisas que a gente ouve, acabou, irmão. Você vai parar. Você quer ter sucesso no teu trabalho? Quer ter sucesso nos teus negócios? Então não dá ouvido às coisas negativas e ruins que as pessoas falam. Não, fulano, muita gente já tentou isso aí e não conseguiu. Tá bom. Mas isso é muito difícil. Eu lembro que quando eu fui começar lá, né, trabalhar lá, onde eu estou trabalhando, nossa, irmão, eu ouvi a cada coisa. Teve um parente meu que falou assim, rapaz, é dureza, hein? Trabalhei uns 2 meses nesse negócio aí. E olha, foi brabo, hein? E é brabo mesmo, meu irmão. Ele estava errado, não. Ele estava certo. Mas se eu paro para ouvir e falo assim, não consigo também não. É brabo mesmo. Mas eu falei, bem, ainda que seja, se Deus estiver comigo, todo dia um gigante vai cair. Todo dia eu vou matar um leão e um urso. Vai dar tudo certo, eu vou conseguir, vou chegar lá. A perna dói? Sim ou não? O cansaço é terrível? Sim ou não? Tem muito tempo que eu não sei o que é. Eu sempre gostei muito de ver filme, série, né? Pode ver. Os filmes pra mim viraram série. Um filme. Eu às vezes 5, 6 vezes, Crispim, pra ver um filme. Eu falo pra Marcela assim, esse filme pra mim já virou série. Porque cada vez eu vejo 20, 15 minutinhos. Passa 15 minutos eu já tô. Ah, Marcela, tu perdeu uma operação. Perdi não. Já foi. Aí eu falo assim, tira, tô indo. Não luto mais contra o sono. É, Crispim. Irmãos, eu deito na cama, parece até que eu tomei um diazepam. Tô falando, pergunta, Marcelo. Eu fico até com medo. Eu acordo, mas graças a Deus eu acordo na hora certinho, 5 e pouca da manhã. Solange às vezes manda mensagem da secretaria pra mim, eu não respondo, Solange? Às vezes você manda 6 e pouca, né? Eu não respondo? Amém, Deus abençoe. Eu tô acordado, 5 e pouca da manhã.
Eu sempre acordo antes do despertador, mas eu durmo cedão. Desmaio, irmão, desmaio. Se deixar, de repente, se eu estivesse sentadinho na cadeira aí com o ventinho batendo em cima de mim, eu ia estar lutando. Eu também não deixo o sono me dominar, não. Fica assim, ó, regalando os olhão. Tem gente que deixa, né? Ah, tá vindo, né? Eu não, duvido. Eu dormi aqui na igreja, não. Eu falo, sai. Oh, Jesus, sai. Se eu ver que tá pegando, eu vou lá, bebo uma água, vou aqui, dou uma lavada. Mas duvido, aqui, duvido. Eu falo, Senhor, não me deixa obedecer. Me livra, dormir na tua casa, Jeová. Não deixa, não. Mas tem dia que é difícil, não, irmão? É difícil. Mas eu luto todo dia. E estou conseguindo todos os meus objetivos. Preste atenção, irmãos. Todo lugar, toda vez que você for subir alguma coisa, principalmente se for algo que Deus vai colocar na tua mão, se prepare que vão fazer de tudo para você parar e desistir. O tempo todo vão fazer você desistir. O tempo todo, irmãos. Mas ouça a voz de Deus. Se apegue em Deus. Creia que Deus está contigo, não vai te desamparar. O gigante vai cair. Tu vai matar o leão todo dia. O urso vai morrer também. Aleluia. E tu vai sair dessa batalha mais que vitorioso em Cristo Jesus. Olha para tua mão. A vitória já está aqui, ó. Deus já te deu vitória. Você crê nisso? Você crê que a vitória já está na tua mão? Então segura ela e fala assim, daqui ninguém tira. Eu vou lutar até o final. Uma vez alguém, isso tem muitos anos, tá? Hoje em dia, meu amigo, tá? Alguém uma vez questionando também minha chamada. Aí sempre me dava uma. Aí um dia eu fui falar, rapaz, vou acabar com isso. Vem cá, eu quero te pedir perdão. Eu não sei, de repente, vai que eu falei alguma coisa, fiz alguma coisa, te deixou chateado. Eu quero pedir perdão. Mas você pedir perdão por quê? Eu não sei, eu fiz alguma coisa? Não, você não fez nada não. Eu falei, mas então, por que você... Mas isso é simples, eu não reconheço você como pastor, não. Eu falei, e agora? Não vou deixar de ser, né? Já era, né? Aí eu falei, então na verdade você queria até que eu sumisse, né? Fosse embora. Aí eu falei, tá. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca! Quê? Nunca! Aí foi saindo eu atrás. Nunca! Eu não sou desistir, não. Porque a gente tem que ter certeza daquilo pelo qual Deus nos chamou. Você sabe por que Deus te chamou? Você sabe quem você é? Então não importa o que digam, o que pensem, o que façam. Vamos lá. O escolhido não se abate com palavras. Não se abate com palavras. Ao contrário. Pode passar. Escolhido. Pode passar. O escolhido, ele é provado nas batalhas. E sabe quem é? Vamos lá? Respondeu Saul. Olha aqui Saul, o rei falando para Davi. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Mais um falando que Davi não tinha como. Porque as pessoas nos avaliam por aquilo que eles estão vendo com os olhos naturais. Não vê isso? Tem gente que olha para mim e para você e fala assim, fraco. Fraquinho. Zero à esquerda. Vamos lá. Você é apenas um? Você é apenas um? E ele é guerreiro desde a mocidade. Saul conhecia a história de Davi? Não. Aí olha o que Davi fala. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso,
e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Olha o que Davi está falando. Você acha que a minha história começou agora, né? Mas eu já estou matando leão e urso há muito tempo. Você nem imagina. Vamos lá. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. E esse filisteu incircunciso será como um deles. Por quê? Ele desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão, da garra do urso, e vai me livrar da mão desse filisteu também. Sabe o que ele está falando? Deus nunca me desamparou, não é agora que ele vai me deixar sozinho. Eu já vou entrar nessa guerra sabendo que a vitória já está na minha mão. O mesmo Deus que deu vitória lá atrás, Ele está comigo ainda hoje e vai dar vitória agora também. Eu já venci coisa muito pior. Essa agora eu vou vencer de novo. Por quê? Deus é comigo. Você crê que Deus está contigo? Você crê que Deus está contigo? Quem já viveu milagres na parte de Deus aqui? Deus ainda faz milagre e vai fazer outro milagre na tua vida. Por que você enfrenta gigantes, irmãos? Por que as batalhas vêm? É para deixar você cada vez mais forte. As tuas guerras não são para minar tuas forças e para destruir para você. É para mostrar que você não é pequeno. É para mostrar que você não é qualquer um. Você é ungido, é escolhido de Deus. E é alguém que está pronto para vencer as batalhas. Pode mandar o gigante que tu está pronto para vencer. É isso, irmão. Nossa, pastor, parece uma coisa só comigo. Parece que as coisas para mim são mais difíceis. Quem já falou isso em algum momento? Nossa, pastor, parece que para mim é mais difícil. Quem já teve essa sensação? Aqui, aí. Eu vou fazer uma camisa, Cristiano. Eu vou botar assim: para mim é sempre mais difícil. Vou botar na frente, quando eu virar, ainda vou escrever assim, ó, e põe difícil nisso. Deus tem as suas maneiras de forjar os teus guerreiros. Deus tem as suas formas de forjar os seus vencedores. E não é com uma mão com açúcar, nem vitamina de banana, não, meu irmão. É no fogo. O melhor ouro, ele é purificado na fornalha. Tem guerreiro de Deus aqui? Cadê os guerreiros de Jeová? Aleluia! Oh, glórias a Deus! É nisso, irmão. As pessoas nem imaginam quanto gigante nós já derrubamos. Eu poderia, não tem como falar tudo aqui, né? Uma vez o pastor José chegou para mim e falou assim: pastor Vinícius, tem uma missão. Ele já me deu muitas, né? Tem uma missão. Mas é o seguinte, lá no gabinete, sentado. Que nem eu estava lá agora conversando com ele lá, né? Ele já fez isso várias vezes. Então, tu vai lá para Campos, varão. Assim mesmo. Varão. Vai lá para Campos, varão. Aí eu, é mesmo, é. Mas ó, tu vai ficar um bom tempo lá. Vai ficar tipo um mês. Peça a cama séria. Você vai lá, tem um dirigente lá, você vai tirar o dirigente. E ele mora na casa, ele vai ter que ir para outra casa. Aquela igreja, ela tá caindo. Tu vai praticamente botar tudo abaixo e vai fazer uma obra lá. Nossa, tá bom. Mas é o seguinte, como tu vai fazer obra lá, tu não vai poder dormir lá não. Tu vai ter que dormir na outra congregação em Goitacazes, que era quase 1 hora de distância. E outra coisa, varão, você vai fazer o seguinte, você vai dirigir uma libertação, você vai fazer uma campanha. Mas é obra física e também é da igreja. Ele é. Você vai fazer uma campanha lá na congregação de Parque São Jorge. Aquelas campanhas de libertação. Falei, tá bom, vamos. Quem aqui já teve febre de cansaço? Você ficou com febre, tu sabia que era de cansaço. Quem já teve? Eu já tive isso várias vezes. Nas 2 últimas semanas, eu tive uma febre altíssima. Altíssima. De tão cansado. Mas ó, final da libertação, a igreja, ó.
demônio sendo expulso, o povo dando glória, batido com o Espírito Santo. Mas quem chega na igreja hoje lá, igreja bonita, uma janela blindex, uma porta blindex bonitona. Quem foi em Campos? Alguém aqui já foi em Campos? Depois da reforma? O chão todo concretado. Mano. Já tive que fazer, ei, Marcelo, muito xixi no balde. Não tinha onde fazer. A gente botava as coisas na porta, os sapos e as pererecas não entrar, que era muito. Tinha um pântano lá, é um pântano que tem lá. Pra eles não entrar por debaixo da porta para ir pra lá pra dentro. A gente dormia no chão do altar. Mas a missão foi cumprida. Eu lembro que da primeira vez que eu fiquei, eu falei assim, pastor, vou embora. Aí ele, mas varão, se tu ficar mais uma semana, hein, Rogério? Pastor, Rogério conhece o pastor, né? Se tu ficar, varão, tá acabando. Aí eu falei assim, não, pastor, tô com saudade da Marcele, saudade de casa. Eu vou embora amanhã. Aí ele falou assim, calma. Esse final de semana eu vou pro Espírito Santo. Eu vou levar a Marcele, varão. Vou deixar ela na sexta-feira e levar ela embora de novo no domingo. Aí eu, amanhã eu dou a resposta. Aí fui pro carro. No dia seguinte acordei 5 horas da manhã para ir para Goitacazes. Quando eu liguei no louvor, orando, de Goitacazes a Campos, a presença de Deus tomou a conta. O presbítero Sebastião, que estava comigo na hora, imagina a gente falando em mistério, orando e cantando de Goitacazes até Parque Prazeres, sentindo a presença de Deus. Quando nós chegamos lá, eu liguei e falei, pastor, independente da Marcele vir ou não, eu estou aqui até o final da missão. Enquanto eu não cumprir ela, eu não saio daqui. Aí ele, glória a Deus, mas eu vou levar a Marcele. Aí ele levou a Marcele, ficou lá sexta, sábado e domingo ele levou ela para casa. Aí eu, tchau, fiquei lá. No mês seguinte ele falou, Barão, tem outra missão. Outra? Tu vai de novo para lá, ficar mais 30 dias, mas dessa vez leva a Marcele e Israel. Eu falei, tá bom. Israel foi. Que batalha, irmãos. O Israel, adolescentezinho, chegava caminhão de 7 metros de areia. Os irmãos que estavam lá por último não aguentavam mais. Eu falava assim, Marcelo, eu tenho que botar essa areia toda pra dentro. Se chover, te perde, ela vai embora. Aí eu ia, Israel ia com um tantinho dele de areia lá pra dentro. Era 11 horas da noite, a gente estava botando areia pra dentro. Mas esses leão e urso, ninguém vê você matar. As pessoas olham para você hoje e questionam, por que ele está ali? Quem é ele para falar isso comigo? Quem é essa pessoa? Por que ele está ali? As pessoas fazem isso. Mas ninguém vê você matar leão e urso. Aí fala assim, o lugar dele é lá. Aqui não. Quando as pessoas começarem a ver a bênção chegar na tua casa, quem está pronto para receber? Vai começar a chegar coisa boa para tua casa e para tua vida. Tem gente aqui que vai começar a conquistar coisas. As pessoas vão olhar para as tuas conquistas, vão questionar, não vão entender, mas não sabem a tua história. Não conhece as tuas lágrimas, as tuas guerras, as tuas batalhas. Quantas vezes questionaram quem você era, por quê? Mas você perseverou, aleluia, lutou, aleluia. Ninguém sabe. Ninguém viu, né, Cristina, Neiva, Marcele, os 7 anos aqui na Secretaria de Missões. O dedo travava, Neiva. Peraí. Agora dá para falar de novo o negócio. Aí você vê a Neiva falando, Deus deu vitória, a aposentadoria veio, glória a Deus. Por quê? Ninguém viu matar o leão e o urso. Ninguém vê. O que você temos que fazer? Prosseguir para o alvo. Você sabe de onde que Deus te tirou. Você sabe tudo que Deus fez na tua vida. Você sabe o quanto você lutou, o quanto você batalhou. Então, viva cada momento que Deus está dando a oportunidade de você viver. Entenda as fases. Vamos lá. Pode passar.
O escolhido, ele expulsa demônios. E não fica oprimido por demônios. Quem é escolhido, irmão, não fica endemoniado. Quem está conseguindo me entender? Quem está conseguindo me entender? Uma pessoa escolhida, ele não fica possesso. Ele não dá lugar ao diabo. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Se alguém chamar ele para expulsar o demônio, ele pode ir tranquilo, que o diabo não vai envergonhar ele, não. O diabo não vai falar assim: quê? Quê? Tu? Me expulsar? Esse coração cheio de ódio que tu tem? Com todas essas palavras que você fala? Você me expulsar? Eu tô. Esqueceu? Ei, tu? Fechadinho. Escolhido, ele está pronto para poder repreender o diabo. Sempre pronto. Presta atenção, nós aprendemos isso, né, pastor Jefferson? A gente sempre está preparado. Ninguém se prepara para expulsar demônio. Está preparado 24 horas. Se alguém te chamar de madrugada, tu está pronto para expulsar demônio. Se alguém te chamar de manhã, de tarde, não importa. Não, pastor, peraí, agora? Pô, eu nem me preparei, eu tenho que fazer um jejum. Eu tenho que dar uma preparada. Não, tá pronto, irmão. Onde é? Esses dias era 11 horas, outro dia, 11 horas da noite, 11 e pouca. Quando o telefone tocou, aí eu falei: é alguma emergência. 11 e pouca da noite, é alguma emergência. Pastor, tem como só dar um pulinho aqui? Um parente aqui no quintal já vieram aqui, repreendeu o demônio, não saiu não. Tem como só vir aqui? Tem. Aí eu fui, botei uma calça, botei uma blusa, desci a rua e fui. Tá onde, demônio? Tá aqui. A pessoa lá. Falei, vamos orar. Vamos orar que vai aparecer mais demônio. Oramos. Batata. Eu oro aqui, o outro cai ali. E demônio é assim, né? Sai de um, vai. Onde tem brecha, o diabo vai entrando, tá? Onde tem brecha, o diabo vai entrando. Repreendi os demônios no final. Convidei para vir para a igreja. Tudo certo, Deus abençoe, Pai do Senhor, vai embora. Não se prepara, está preparado. Escolhido. O escolhido, ele está preparado 24 horas por dia. Quem é escolhido, irmão, não dá lugar ao diabo. O diabo, se você deixar o tempo todo, ele vai perturbar eu e você. O diabo o tempo todo vai tentar fazer você ficar com raiva, irado, xingar, que é o extremo. O tempo todo o diabo vai perturbar eu e você. No trabalho, em casa, na rua, na igreja. Não, na igreja não, na igreja. O tempo todo. Se as pessoas não entenderem que a gente está em guerra o tempo todo, não tem como caminhar. Quem leva uma vida de desobediência, irmão, não consegue ficar cheio do Espírito Santo. Para mim ser cheio de Deus e cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter uma vida de servo. Obediência é santidade, irmãos. Sabe o que é se santificar? É se separar, estar separado. Qualquer coisa que pode me levar a estar num estado de rebeldia, desobediência e me desligar do reino, eu tenho que, sair fora. A Bíblia diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Qualquer coisa que vai contaminar a minha mente e o meu coração, eu tenho que, sair fora. Por quê? Eu tenho que estar sempre preparado e pronto para Deus me usar. Imagina se Saul manda chamar Davi fala assim: não, hoje não dá não, porque eu estou com a vontade de matar meu irmão. Eu só não dei um soco nele hoje, porque olha, você não tem noção, segurei, mas eu estou aqui pensando se eu vou lá ou não. Hoje não dá não, porque se eu for, eu vou dar a mão pro Satanás que está lá no Saul lá. Saul falou o quê? Estou pronto. Davi falou o quê? Estou pronto. O que tem que fazer? Ir lá? Vou lá tocar a harpa, esse demônio vai sair em nome de Jesus. Vamos lá?
Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Presta atenção, meu irmão. Deus quer usar eu e você o tempo. Precisamos estar sempre prontos para sermos usados por Deus. O que o diabo, o inimigo, tenta fazer o tempo todo? O que o inimigo tenta fazer o tempo todo? Fazer com que nós não venhamos estar aptos. Tenta encher a nossa mente e o nosso coração com coisas para não sermos usados por Deus. Não estarmos preparados para quando Deus quiser nos usar. Quem quer ser usado por Deus aqui? Quem quer ser o instrumento na mão de Deus aqui? O diabo quer te impedir o tempo todo de ser um instrumento na mão de Deus. Quem está conseguindo me entender, diga amém. O pastor quer falar? Sem ser domingo agora o outro, né, pastor? Pode passar. Escolhido. O escolhido, ele serve com humildade e tem coração o quê? Olha essa passagem, irmãos, que eu separei aqui. Preste atenção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 7, versículo 8. Preste atenção nesse texto. Então, Jonatas chamou a quem? Chamou a quem? Chamou a quem? A Davi. E lhe contou a conversa toda. Que conversa é essa? Eu vou falar para você entender. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Jonatas era filho do rei Saul. E Jonatas, apesar de ser filho do rei Saul, ele não concordava com a perseguição de Saul. Ele foi até o pai dele, porque presta atenção, até o pastor já falou isso aqui várias vezes aqui. Não é porque teu marido erra que tu vai errar também. Quem já viu o pastor ensinar isso aqui? Não é porque teu filho erra que tu vai errar também. Ah não, minha mãe falou. Mas se ela estiver errada, ela está errada. Não, porque minha mãe falou. Não é porque tua mãe falou que você vai concordar, não. Não é porque é tua mãe, não. Quem está entendendo, diga amém. Jonatas era filho de Saul, mas não concordava com as atitudes do pai. Ele reprovava. Jonatas vai até Saul e fala assim: Davi é homem de Deus, e ele deu muitas vitórias para Israel. Se ele não tivesse lutado contra o gigante, Israel tinha perecido. Olha o pai aconselhando o filho. O filho aconselhando o pai. Porque, irmãos, às vezes o filho tem mais maturidade que o pai. Às vezes a filha é jovem e tem mais maturidade do que a mãe, que tem 50, 40, 60 anos. Sim ou não? Sim. Jonatas vai aconselhar o pai. A forma como o Senhor está tratando Davi está errado. O que acontece, irmão? Quem conhece o texto já sabe o que eu vou falar. Saul ouve Davi, Jonatas, e fala assim: nunca mais eu vou procurar matar Davi. Pode trazer ele aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você no lugar de Davi, será que você voltaria? Depois de tudo que Saul fez? Saul estava tentando matar Davi. Aí Jonatas vai lá e fala: conversei com meu pai. Meu pai falou que tá tudo certo para você voltar. Olha o texto. Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. Humildade em servir. Perdão. Ele liberou o perdão na hora. E falou: como é que é? Tá bom. Tá precisando de mim? Pode contar comigo. Vou lá. Vou para a guerra. Olha o versículo de número 8. E houve guerra outra vez. E Davi foi lutar contra os filisteus.
e lhes impôs uma grande derrota e fugiram deles. Presta atenção, quem é escolhido, ele é humilde de coração e tem coração perdoador. Quando ele age dessa forma, toda guerra que ele entra, a presença de Deus está com ele. Deus vai fazer o nome dele ser grande na terra. Por quê? Por causa da humildade em servir e o coração limpo das coisas ruins dessa terra. Porque, irmão, presta atenção, o adversário tenta o tempo todo encher a nossa alma, a nossa mente, com pensamentos e o nosso coração. É difícil, sim ou não? É difícil às vezes, irmão. Se eu falar que é fácil, aí eu estou mentindo. Não é fácil, não. É difícil ou não é difícil, pastor Jorge? Rogério, Liliane. Quem sabia que o Rogério e a Liliane já foram missionários no campo? Quem sabia disso? Muitos anos, né? Lá em Estrela do Norte. Fui pra lá, a gente ia pra lá e dormia na casa deles, não é isso? Não entendi. Pedra da Carneira, eu fui lá, irmão. Olha, misericórdia. Uma vez o pastor foi para a Pedra da Carneira, porque na Pedra da Carneira, onde ele está falando, lá no interior do Espírito Santo, se você estiver lá em cima e chover, fica lá. Você não consegue descer mais. A estrada fica muito ruim. Lá tinha um ponto de pregação na Pedra da Carneira. Eu já fui lá já. É a terra do nunca. Pensa num lugar longe. O pastor José agora fez essas caminhadas andando. Você tá louco. Eu já subi muito aquela capoeirinha andando. Já subiu a capoeirinha andando? A primeira vez que eu subi a capoeirinha andando, depois de 1 hora, não é andando não, é subindo. Há uma diferença entre caminhar uma hora e subir 1 hora. É muito diferente. 1 hora subindo, eu falei pro pastor assim: pastor, mora alguém lá em cima mesmo? Pergunta a ele sempre conta isso. Aí ele riu. Aí ele falou: mora, rapaz, tem um povo lá esperando a gente. Aí depois caminhou mais uns 25 minutos. Chega lá, você não tem como conversar com ninguém. Você primeiro se recupera. Né, se recupera, bebe uma aguinha, aí depois bate o papo. Depois. Aí você fala assim: o pior é a subida, né? Não. O pior é a descida. Porque é íngreme. Na metade do caminho, tua perna tá assim, ó. Tá tremendo a perna. Por quê? Você também faz força para descer, sabia? E os irmãos de lá? Sobe e desce na marcha. Ó. Uma velocidade não acostumada. Mas a gente sofria. Mas vamos lá. Pode passar. Está acabando. Tem mais alguma coisa? Tem. Quem é escolhido, ele não só reconhece os erros, mas ele também aceita a correção. Não basta só você reconhecer que errou. Tu tem que estar pronto para receber a correção. Quem está me entendendo? Amém? Vamos lá? Depois de contar o povo, fazer um censo no povo, Davi sentiu o que no coração? Remorso, arrependimento. Puxa, errei. Eu errei. Aí ele falou assim: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado com Gade. Aí Deus falou assim: tu está arrependido, né? Mas você sabe, né, Davi? Já me conhece, né? Tem consequência do erro. Está perdoado, mas tem um precinho, tá? Vamos lá. O vidente dele, e disse assim: vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas. Tipo assim, nos 3 casos tem punição. Só vai escolher o que tu quer. E eu a executarei contra você. Não tem volta não, Davi.
Então Gade foi a Davi e perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra. Pode passar. Pode passar. 3 meses fugindo dos seus adversários, que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que devo responder àquele que me enviou. Olha o que Davi fala. Davi falou: é grande a minha angústia. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque é grande a sua misericórdia, mas não nas mãos dos homens. Ele sabia que Deus era misericordioso. Já vai apertar ele, mas Deus é misericordioso. O homem, irmãos, quando eu e você erra, eles querem que a gente morra. Errou? Não tem a chance mais. Errou? Tem que se dar muito mal. Tem que acabar com tudo. O homem. Deus não. Se Ele vê arrependimento no meio do teu coração, Ele vai nos dar novas oportunidades. Quem crê nisso? Deus é misericordioso, mas tem consequência. Tem consequência. Não adianta. Um Deus se bagunça. Tem gente que acha que Deus se bagunça. Um Deus não se bagunça. Acabou? Tem mais alguma coisa? Tem mais um? É o último? Se coloca de pé. Quem é escolhido aqui? Um escolhido, ele não dá um passo. Ele não vive sem a presença de Deus. Tem gente tomando decisão e fazendo um monte de coisa sem consultar se é isso que Deus quer. Será que é isso que Deus quer? Será que se eu sair, se eu fizer isso, Deus vai estar comigo? Será que isso aqui vai ter aprovação de Deus? Desse jeito que eu vou fazer? Irmãos, eu tenho um temor tão grande disso. Por quê? O preço que paga é alto demais. Davi perguntou ao Senhor: eu devo atacar os filisteus? E ele era servo, ele sabia que Deus era com ele, mas mesmo assim, ele consultou a Deus. Tu os entregarás nas minhas mãos? O que o Senhor respondeu? Vá, eu os entregarei na sua mão. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Perazim significa brecha, pequena brecha. O Senhor das brechas. Deus sempre tem um escape para aqueles que o consultam. Vou repetir. Deus sempre tem um escape para quem é dependente dele. Tu é escolhido, você depende de Deus, só decide se Deus falar. Deus sempre tem uma porta de escape, uma brecha para você entrar e te dar livramento. Tu vai ser vitorioso em Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, nos ajuda, Senhor. Queremos ser escolhidos. Nos livra, Senhor, de ser rejeitados. Nos livra, Senhor, de fazer algo que não agrada o teu coração. Nos livra, Senhor, de dar brechas. Nos livra, Senhor amado, de perdermos a tua presença. Ó Deus, não queremos ter uma vida atormentada, meu Pai, como tinha o rei Saul, que era atormentado o tempo todo por um espírito mau. Mas nós queremos ser cheios do teu espírito em todas as guerras, batalhas e situações que nós vivemos. Sermos dependentes de ti, ó Pai, e termos obras, Senhor amado, aprovadas por ti. Nos livre das vozes contrárias. Blinda nossa mente e nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir para o alvo, crendo que a vitória já é nossa no nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus.
Quantos podem aplaudir o Senhor bem forte?